Oi, queridos e queridas. Meu nome é Ricardo Feltrin. Bem-vindos a um canal de jornalismo, entretenimento e de segunda a sexta, às 10 da manhã, também se transforma num canal de humor com o Jornal dos Coices. Chamava Jornal dos Feltrinos, mas as pessoas imploraram e a gente mudou o nome para Jornal dos Coices. Você não sabe o motivo, venha participar. Os inscritos são pessoas que se tornaram praticamente a notícia do canal. Mas vamos falar aqui, a notícia hoje: caiu o último bastião do movimento woke nos Estados Unidos, pelo menos o último bastião do movimento cultural. Esse bastião, esse símbolo woke, ou símbolo que a gente traduziu para lacração, equivale, guardadas as devidas proporções, porque é muito maior, equivale à TV Globo. Vejam só, rufem os tambores, sentem-se, peguem os rojões, porque ela capitulou. Gente, vocês não imaginam a importância que tem isso para a cultura ocidental. Parece pouco, parece que não significa nada, mas isso significa, basicamente, que o senhor Bob Iger, que é esse senhor que está aí, o CEO da Disney, foi derrotado e a partir de hoje, talvez não hoje, porque ainda tem os filmes, os desenhos, umas animações que estão prontas ainda e você vai aguentar isso. Mas a partir de agora, quando você for no cinema e assistir alguma produção da Disney, você não vai pagar um ingresso que pode custar até R$ 50. Não eu, né? Porque eu sou idoso, pago meia, mas você não vai ficar ouvindo o personagem te dar lição de moral e dizer o que você deve pensar, o que você deve falar, como você deve se expressar, e você não vai ver aberrações, por exemplo, como essas daqui, né? 7 anões que não são anões. Ou, por exemplo, outras, vamos ver aqui, uma Branca de Neve, que é morena, porque você tem que fazer inclusão. Apesar de, no livro, que é um clássico infantil, a primeira frase ser: sua pele era branca como a neve. Então, Bob Iger, que há anos, né, vem forçando esse discurso woke, que vem de uma corruptela, de uma contração da palavra inglesa awake, que significa acordado, de onde você já percebe a arrogância do movimento. É, aliás, a arrogância nos últimos 8 anos, antes tinha um bom sentido. Ele foi derrotado porque finalmente os acionistas da Disney chegaram para ele e falaram: meu senhor, a gente quer dinheiro, a gente não aguenta mais fracassos, a gente não aguenta mais ver ter que torcer todos os anos para que os filmes deem certo, para que a gente tem que torcer para que ganhe dinheiro, como, por exemplo, o fracasso chamado As Marvels, porque é obrigado a fazer algum filme com heroínas mulheres, porque tem que ter o maldito empoderamento. Vocês entendem? Sempre tem que ter alguma coisa, como por exemplo, a Pequena Sereia Negra, apesar de embaixo da água não ter estímulo de melatonina. Mas, enfim. Então, a Disney acaba de assumir, né? Desassumir o movimento woke. Deixa eu até ler aqui, que eles estão saindo dessa linha depois de ano aqui, ó. Ele decidiu, está falando aqui, mudar o seu programa de diversidade e vai reduzir os avisos sobre, por exemplo, racismo em, em, em clássicos refilmados ou antigos, por exemplo, né? Em Dumbo, Peter Pan ou qualquer coisa,
aparecia sempre lá, né, abre aspas, "esse programa inclui representações negativas ou maus tratos de pessoas ou culturas. Estes estereótipos eram incorretos na época e continuam sendo incorretos hoje em dia. Em vez de remover esses conteúdos, queremos reconhecer o impacto nocivo que eles tiveram, aprender com a situação e despertar conversas para promover um futuro mais inclusivo juntos." Tudo bem, isso eu não ligo. Eu prefiro que coloquem isso, é minha opinião, tá bom? O canal é meu, a opinião é minha. Eu prefiro que faça isso, por exemplo, do que fazer, o que tem as pessoas, né, esses movimentos pelo mundo, do que arrancar estátuas. "Vamos derrubar essa estátua, porque esse cara foi um escravocrata." Não, prefiro que coloque um aviso desse: "Esse fulano foi um escravocrata. Não vamos derrubar essa estátua, simplesmente para a gente pensar nisso no futuro." Mas de qualquer forma, eles estão derrubando aqui, né, a olha aqui, a Disney vai encerrar o site que dava visibilidade aos talentos de comunidades minoritárias e que foi criticado por conservadores. A Disney também se meteu, né, a brigar com o governador da Flórida, né, e ela tinha vários direitos ali em torno, então é o fim desse movimento ali. Tem a ver com tem a ver com a posse do Trump? Tem, sim, tem, é verdade. Só que tem uma coisa também, empresas como o Google e YouTube aqui, já tinham abandonado esse movimento mesmo antes da eleição, então já tinham cansado disso, gente. Então não adianta falar. Walmart já tinha abandonado, nem sabia da eleição, não sabia o que ia acontecer, né. Facebook já tinha saído disso também. Agora saiu definitivamente, né. Caterpillar, que mais tem aí? Caterpillar já tinha saído, então Walmart, Harley Davidson, Jack Daniels. Então não dá para falar que: "Ai, tá todo mundo correndo porque o Donald Trump saiu." Não, não é verdade. As pessoas já estavam cansadas disso. A Marvel já tinha saído disso. Veja, gente, a Marvel aí, das Marvels, que vivia lacrando, vivia fazendo esse tipo de coisa, já saiu. Então, dá para acreditar que um dia talvez a Globo saia? Olha, tudo que a gente pode dizer é que nesse exato momento que eu estou gravando esse vídeo, pela primeira vez, tem que ter inclusão, gente, claro que tem que ter inclusão. Só que esse movimento que começa a partir forte, a partir de 2020, ele começa, a origem dele, vocês sabem, né, a história, né, do movimento woke. Ele começa com uma ótima intenção, ele começa ali no movimento anti-escravidão nos Estados Unidos, com Abraham Lincoln, ele é o pai desse movimento. Então, realmente, ele tem uma intenção excelente. E ele fica adormecido por séculos aí, ele só vai começar de novo ali com o movimento Black Lives Matter, 2017, ele é acompanhado pelo movimento Me Too também, né, o movimento de Hollywood, das atrizes contra Harvey Weinstein. Ele cresce em 2018, 2019, em 2020 passa a virar uma agenda, que é a chamada agenda woke. E todas as empresas começam a criar seus departamentos de diversidade, equidade e inclusão. Só que esses departamentos passam a ser terrivelmente caros e terrivelmente improdutivos. As empresas contratam, e passam a promover pessoas de acordo com, o fato de serem minoritárias e não de acordo com a meritocracia, ao ponto de começarem a ter prejuízo. Além disso, elas têm o gasto de criar esses departamentos improdutivos, e esses departamentos, sua diretoria, ainda passam a custar, porque eles passam a se dar bônus. Então vejam a quantidade de problemas, e agora eles simplesmente estão acabando com esses movimentos. E aí no cinema a gente tem aberrações, como por exemplo, você não poder, vejam só, né, olha, por exemplo, isso daqui, isso eu faço questão. Estavam querendo regravar, né, fazer a Bela Adormecida, mas não pode. Vejam,
um clássico infantil. Não pode, porque isso que o príncipe está fazendo é importunação sexual, então não pode. Então quais as opções que a gente tem? 2. Ou joga um balde de água na desgraçada, 3 opções. Ou toca a buzina na orelha da criatura, ou deixa a peça morrer, né, fica lá até morrer de inanição. Então vejam, estão estragando absolutamente tudo, então é uma boa notícia saber que quando a gente entrar no cinema agora, a gente vai ter a tranquilidade de assistir uma um clássico, assistir um filme sem ficar vendo aquela ladainha, aquela história de todes, de amigues, né, veja só, né, esse caso aqui da Branca de Neve. Não pode ter anões, tem que ter ali 2 negros ou 3, tem que ter um típico asiático, tem que ter, sei lá, enfim. Veja só, todos esses outros tipos, os 6 tipos, eles podem ser colocados em qualquer filme. 6 pessoas com nanismo, porque não pode falar anões, né, nem sei se pode falar nanismo, perdendo o emprego por causa desse filme. E teve tantas críticas, né, teve tantas críticas, que o estúdio foi obrigado, né, temos aí a Morena de Neve, foram obrigados a refazer esses anões e colocar digitais. Tá vendo? Perderam o emprego 6 pessoas com deficiência de altura. Também não pode falar isso. É isso. Gente, meu nome é Ricardo Feltrin, acompanhe o canal aqui, de segunda a sexta temos o Jornal dos Feltrinos. Eu não sei mais onde foi parar, sei lá onde foi parar, tá aqui, ó. Tá bom? 10h, venham aqui, tá bom? Se gostar do canal, você vê que eu não fico insistindo para você dar like, para você seguir o canal, nem virar membro, porque eu não quero ficar enchendo o saco. Beijo.